Oi, pessoal. Eu só vou passar um recado rápido. A gente, em agosto, agora, a gente teve a semana do aleitamento materno e hoje, essa semana desse ano, ele fala sobre a mulher trabalhadora, né? Sobre o retorno das mulheres ao ambiente de trabalho. A gente tem tido muitas prescrições de fórmula infantil sem indicação clínica, só por conta do retorno da mãe ao trabalho. É importante colocar que a gente tem vários tipos de intervenções que a gente pode fazer que é melhor para o bebê, para a saúde do bebê, para a saúde da mãe nesse sentido também. A gente pode continuar estimulando a amamentação apesar do retorno dela ao trabalho. A gente tem a questão, lógico, de legislação, que a mãe pode continuar amamentando a criança, ela tem o direito de amamentar a criança, ainda que no retorno do ambiente, né, ao trabalho. A gente entende que tem várias empresas que, infelizmente, acabam tirando da mãe esse direito, né? Primeiramente, a gente tem que orientar que elas têm, sim, por lei, esse direito. Depois a gente pode até deixar aqui a legislação para vocês em relação a isso. Então, é bem importante a gente pontuar que ela tem, que ela pode chegar na empresa dela, falar sobre isso, mas entendendo também que a gente tem aquelas que não vão, que as empresas não vão deixar, elas vão ter medo de acabar tendo alguma represária, apesar, né, de a gente ter a questão da estabilidade no pós-parto, mas a gente entende que algumas empresas é um pouco mais complicado de lidar com isso. Porém, a gente tem várias intervenções que podem ser feitas. A ordenha do leite, armazenamento do leite, as CMEIs, elas também já estão orientadas em relação a como oferecer esse leite para as crianças. Então, é bem importante a gente colocar que quando a gente fala de PROMAN, né, que é o nosso programa nutricional do município, a gente fala de leite com indicação clínica, não só, né, pela questão do retorno ao trabalho. Então, não tem uma criança que tenha uma indicação clínica por, enfim, não poder ser amamentada por algum motivo, né? Então, o leite do programa nutricional seria para isso. Alergia à proteína do leite, mãe que por alguma questão clínica não pode amamentar a criança, né? Então, a gente tem que pensar sempre assim, porque a gente tem tido muitas mães que vão lá no PROMAN tentando, pegando esse receituário da prescrição, levando no PROMAN, tentando o leite pelo município, que são crianças que clinicamente não têm indicação e não estão dentro do programa nutricional, lá também pela portaria, se vocês lerem a portaria do PROMAN, a gente não tem essa indicação do PROMAN, até porque se a gente for pensar nesse sentido, não tendo indicação clínica, não é uma questão de saúde. Questão de saúde não é a Secretaria de Saúde que vai acabar disponibilizando esse leite, né? Geralmente acontece mais por uma questão financeira, quando chega nesse sentido, olha, o médico prescreveu porque a mãe vai retornar ao trabalho e a mãe relata, eu não tenho como comprar o leite. E isso seria até uma questão mais social, de fato, do que uma questão nutricional, vamos pensar assim. Todas as unidades de saúde, a gente está terminando a segunda rodada de capacitação do Banco de Leite, agora dia 14 de setembro. Então, todas as unidades de saúde, nós temos pelo menos entre 2 e 3 referências do Banco de Leite e da amamentação. Eles vão poder orientar vocês também como falar com essa mãe, como orientar essa mãe. O pessoal do Banco de Leite também, eles são muito abertos para caso vocês queiram tirar alguma dúvida, olha, como que a gente pode fazer, como que faz o armazenamento, até questão de doação, né, pensando em outros aspectos, não só na mãe que retorna ao trabalho. Então, assim, a gente vai deixar um e-mail aqui depois também, para que alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, quiser mandar para a gente, mas é muito importante que a gente tenha a questão principalmente do direito da saúde da criança, da saúde da mãe, do máximo que a gente consiga manter ela com o leite materno, considerando todas as propriedades que o leite materno tem, tudo que o leite materno pode oferecer para essa criança, até pelo risco depois a gente... a mãe vai chegar em casa, ela quer amamentar, ela pode continuar amamentando essa criança, depende de como a gente for incluir essas fórmulas, ela vai largar a amamentação, ela não vai querer ser amamentada depois.
Enfim, e isso também causa uma questão para a mãe, apesar que, beleza, a gente resolve o problema do trabalho, mas depois a criança vai acabar, né? Algumas crianças, elas rejeitam leite materno depois porque elas entraram na fórmula, tá? E isso também a gente tem uma perda tanto para a mãe quanto para a criança. Então, eu vou deixar um e-mail depois ali no chat para vocês, caso vocês tenham alguma dúvida, a gente pode colocar. Depois a gente vai disponibilizar para os coordenadores, aí vocês podem conversar com os coordenadores, ou enfim, qual é a lista de referência das unidades de saúde em aleitamento materno, que vocês podem tirar dúvidas com eles também, de como eu vou orientar essa mãe. Sempre orientar a mãe, vou fazer a prescrição independente, a gente, né, tem que pensar nessa questão também, tem alguns profissionais que vão acabar fazendo, mas sempre deixar a mãe muito bem orientada, que pelo programa nutricional, não é indicação clínica ela pegar pelo programa nutricional. Então, possivelmente, lógico, a gente sempre faz análise de documentos, pode acontecer uma negativa, e aí a negativa ela vai acabar voltando para vocês, porque o programa nutricional negou, enfim. Então, a gente tem todas essas questões envolvidas, tá? Não sei se a Angê quer colocar alguma coisa em relação a isso. E é isso, qualquer coisa me grita. Obrigada, gente. Carol, então agora é contigo. Obrigada. Então, pronto, aviso os dados. Vamos lá, eu sou a Carolina, alguns já me conhecem, né? A gente teve a oportunidade de fazer o curso de abordagem do autismo lá pela escola mesmo, e pude conhecer algumas pessoas da equipe multi, né? Psicólogos e tudo mais. Mas tem colegas de unidades básicas que acho que não me conhecem, só talvez por nome, né, de encaminhamento. Mas então eu sou a Carolina, sou neuropediatra, atendo lá no CAM às terças e quartas-feiras o dia inteiro, tá? Então foi pedido para mim há um tempo já pela Thalita para fazer algo sobre dificuldade escolar, e daí foi decidido que eu mesma apresentaria. Então é algo um pouco mais básico, né, para poder abranger todo mundo, para fazer uma investigação rápida de dificuldade escolar, ok? Então, eu coloquei aqui o que habitualmente acontece, né? Chega a mãe com a criança, isso quando não é o pai que não sabe nada, né? E aí, o que você está fazendo aqui? E ela responde a escola que mandou eu vir, né? Então, isso é uma queixa muito comum, talvez seja uma das principais dentro da neuropediatria. E a gente vai ter que esmagar essa família, essa mãe e essa escola para tentar entender o que está acontecendo, que está levando essa criança a ter prejuízo escolar. Né? Então, o que eu tenho que pensar diante de uma criança assim? Né? Então, sentou na minha frente essa família. Primeiro, será que o problema está sendo o ensino? Né? E, infelizmente, aqui a gente acaba caindo na questão de pandemia. Né? As crianças acabaram sendo passadas de ano, foi todo mundo meio que no atropelo. As famílias que ficaram em casa, que tinham um bom comprometimento, tentaram ensinar seus filhos e mesmo assim foi difícil. Então, dá para imaginar a grande parte da nossa população em que as famílias têm suas limitações, né, sociais mesmo, e que acabaram não ensinando essas crianças. Então, a gente está tendo criança aí na quarto, quinto ano, que ainda não está alfabetizada, né? E claramente a inteligência parece normal. Então, cadê o problema? Onde foi o problema aí, né? As questões sociais são muito importantes. Então, eu sempre falo para as famílias, a gente tem que fazer esse ranking aí de coisas importantes para a gente tentar investigar o que está acontecendo. Então, o que está acontecendo nessa família? Será que eu estou diante de uma família em que a criança fica sozinha em casa, tem 12 anos e não tem nenhum investimento, né, na área da educação? É uma família que não cobra essa criança, que não estuda em casa, é uma família desestruturada, agressões em casa, a gente vê que acontece bastante na nossa população. Isso tudo pode repercutir na parte escolar. E daí, por fim, eu vou pensar se eu estou diante de alguma patologia mesmo ou transtorno, tá? Então, eu falo sempre, uma das primeiras perguntas que eu faço é se essa criança enxerga direito, né? Às vezes a gente tem comprometimento escolar. Então, resgatando lá, né? Chegou o pessoal no consultório, essa parte vocês já viram, era isso que tinha projetado, tá? Então,
tentar triar essas condições iniciais que eu havia dito e então partir para a parte da visão, né? Então, muitas escolas fazem essa triagem, eu realmente não sei como que é realizado, qual escola que é escolhida para fazer isso, porque não são em todas, ou pelo menos as famílias falam que não são, né? Algumas não são avaliadas. E eu não sei se tem nas unidades básicas, mas é algo muito simples de se fazer, né? Colar na parede dentro do consultório médico, isso pode ser avaliado em qualquer paciente. Então, a escala adaptada, ou com o Ezinho de lado, né? Ou com as figurinhas, é muito fácil para a criança e dá para a gente ter uma ideia aí de visão. Isso aqui é algo bem difícil na pediatria, ainda mais em crianças pequenas, né, menores de 6 anos, que é avaliar o nível de inteligência, né? Então, existe o mini mental adaptado, ele não é bom porque as nossas crianças, elas têm um déficit importante, né? Então, muitas crianças, eu pergunto, em que mês que nós estamos? Né? Quais são os meses do ano? E eu espero uma resposta e as crianças simplesmente não sabem, elas respondem segunda-feira, por exemplo, né? Então, é difícil essa triagem de inteligência, aí eu tenho que me basear em algumas outras coisas, né? Por exemplo, é uma criança que tem uma linearidade do discurso, ela consegue minimamente conversar comigo, né? Ela percebe o erro dela, você faz uma careta para a criança, ela vai olhar e vai falar, ai, não, não é agosto, é setembro, sei lá, né? Que dia do mês que nós estamos? Dia 20 de agosto. 20? Será que já não passou? Daí, não, 22, né? A criança, ela tenta se corrigir. E a percepção da família sobre a inteligência, o que também é difícil, porque muitas vezes a gente fica diante de famílias que, no geral, têm um cognitivo um pouco abaixo da média e elas não têm essa percepção dos próprios filhos, tá? Então, a gente lança mão de algumas ferramentas no próprio consultório, que já é, por exemplo, deixar um papel e lápis em cima da mesa. É simples? Não é simples, porque as nossas crianças pegam um lápis, aí ele rabiscam as paredes, então não é tão simples assim ficar com lápis em cima da mesa, né? Mas a gente pode ter uma base aí, desenha aí para mim uma coisa, desenha a tia para mim, né? Então a criança tentar desenhar um humano, o que ela vai fazer? Desenha uma casa, né? Ela tem que ter uma noção conforme a idade dela, a gente tem tabelas para isso. Isso já vão dando indicativos da inteligência. Aos 6 anos, a gente pode lançar mão do teste VISC, que é o teste de inteligência. Ele é feito por neuropsicólogos ou psicopedagogos, né? No geral, psicólogo, para aplicar. Quem faz no nosso município, nos SEMAIs, geralmente, né? Essas crianças são avaliadas lá. O problema que a gente tem é uma fila gigante, então eu não posso ficar esperando o teste de inteligência para tomar alguma medida com essa criança, né? Então, na população geral, a gente tem aí um QI de 80 a 130, tá? Então, mais ou menos no meio, 100, 110 é o que a maioria das pessoas tem, né? E isso deveria ser assim. Recentemente saiu um trabalho, não faz nem um mês, que diz que foi feito com uma parte da população brasileira que o QI está em torno de 86 da população brasileira. Isso é completamente vergonhoso, né? Esse desempenho não é esperado. Se eu tenho um QI acima de 130, estou diante de altas habilidades, e se eu tenho um QI abaixo disso, eu vou ter deficiência intelectual, podendo ser leve, moderado e grave, dependendo desse número do VISC, né? Lembrando que altas habilidades não é sinônimo de ir bem na escola, né? A gente tem criança com altas habilidades que tem desempenho escolar ruim. Então, só pela conversa da criança, você consegue ter uma ideia de nível de inteligência, né? Então, me conta o que você fez hoje na escola. Tem que ter uma linearidade, a criança tem que saber contar isso, tá? Calçada. Daí você pergunta, isso aconteceu, né? A criança falou parede azul. Daí eu perguntei para a mãe o que ela estava respondendo. Ela estava dizendo que ela ajudou o pai a pintar a parede de azul, a parede de casa de azul, só que isso tinha sido há muito tempo. Então, a criança não estava linkada comigo no que eu estava perguntando. Tá? O mais famoso de todos, né, que é o TDAH, todo mundo fala, tudo é TDAH.
Pois é, né? Pelos estudos, o TDAH é para ser mais frequente que o autismo. O autismo está com a incidência de 1 para cada 30 crianças. Então, tecnicamente, sim, tem muita gente com TDAH, né? Então, ele pode ser de dois tipos, três tipos. O tipo desatento, hiperativo impulsivo e o tipo misto, em que eu vou encontrar tudo isso, né? O que pode ser feito na atenção básica ou profissionais da área multi que podem já auxiliar para essa criança já chegar com metade da investigação já feita? A gente ter o parecer da escola e da família. O TDAH é um transtorno que ele obrigatoriamente tem que acontecer em mais de um lugar. Se eu tenho queixa escolar, mas não tenho qualquer queixa da criança em casa, por exemplo, eu tenho que suspeitar que alguma coisa errada esteja acontecendo na escola e não no ambiente doméstico. Então, não, num primeiro momento, eu não encaro como TDAH. Então, escalas fáceis que estão disponíveis na internet para fazer essa triagem inicial é o SNAP e o Vanderbilt, né? A escola e a família vão preencher. Quanto mais pessoas que conhecem essa criança preencherem, melhor vai ser a avaliação disso. Então, ele fica de tarde na casa da avó, de manhã vai na escola e final do dia, final de semana com o pai e com a mãe. Dá para a avó preencher também, tá? Aqui para vocês vai ficar bem pequenininho, né? Mas essa aqui é a escala de Vanderbilt, a mais completa que tem. Eu gosto mais dela do que da SNAP, tá? Porque ela me dá outros sinais, não só de desatenção e hiperatividade, tá? Depois eu até passo os slides para vocês, se vocês quiserem copiar as escalas, fica fácil de ter no computador daí. E aqui tem como que eu vou interpretar essa escala. Então, as 9 primeiras questões, elas estão relacionadas à desatenção. E para eu considerar essa criança desatenta, para ser positivo a parte da desatenção, eu tenho que ter 6 pontos nível 2, que é frequente, ou muito frequente. Então, respondeu 6 para mais, eu já considero, tem chance dessa criança ser desatenta. As outras 9 questões, então até o 18, é com hiperatividade. Então, se eu pontuar 2 ou 3, eu já considero como positivo para a hiperatividade. Aí eu tenho 8 questões relacionadas a TOD, transtorno opositor desafiador, para transtorno de conduta, que é mais grave, com problemas com a lei, né, no geral. E as 7 últimas estão relacionadas à ansiedade e depressão. Então, eu acho que é uma escala bem completa para a percepção da família e da escola, né? Muitas vezes ela não vem preenchida completa, principalmente a escola não sabe responder algumas coisas, mas já nos dá uma ideia boa. Então, de repente, se essa criança chega no consultório, ou do pediatra de alto risco, do pediatra generalista, do neuropediatra, já é metade do caminho andado aí de investigação. E a escala SNAP ela é um pouco mais simples, então vai me dar só características de desatenção e hiperatividade. Mas também pode ser usado tranquilamente. Visto, então, o TDAH, a gente tem um segundo transtorno que é bem frequente na neuropediatria, que agora não, faz bastante tempo, né, desde 2013, transtornos específicos das habilidades escolares, que é a antiga dislexia, descalculia e disgrafia, né? Então, esses são difíceis de diagnosticar, né, no consultório, fazer uma triagem em consultório. Psicólogos, psicopedagogos, eles conseguem ter uma percepção bem melhor, tem escalas específicas para avaliar isso, mas em consultório a gente também pode lançar mão de algumas técnicas aí para investigar essa criança. Geralmente são crianças que têm disfunções graves de fala, assim, bastante troca de fonema, muitas vezes são incompreensíveis as falas, então você já tem que levantar assim, uma luzinha, né? Poxa, essa fala está tão atrasada numa criança de 10 anos, por quê? Uma criança de 10 anos que... tem algo importante que eu sempre pergunto, o TDAH, geralmente, ele não termina cópias de caderno. Então, é um caderno que está completamente pulado, folhas vazias, a criança não tem a velocidade correta para copiar o caderno. Já na dislexia, é uma criança que vai estar com o caderno inteiro completo, porque o problema dela não é a velocidade, ela consegue copiar. O problema dela é a junção, a troca de fonemas, né? Então, dificuldade de leitura mesmo.
Então, eu posso fazer, tem alguns testes legais na internet, leitura de pseudopalavras, mas isso já não é para a unidade básica, né? A unidade básica é desconfiar, pelo menos, de alguma coisa assim. Então, troca de sons é muito frequente, é aquela criança que tenta inventar a palavra, ela começa a ler, ela sabe todas as letras, ela sabe formar sílabas, mas na hora de juntar para formar a palavra, muitas vezes ela até inventa a palavra. Né? Então, tem confusão de relação tempo-espacial, questão que eu sempre pergunto, meses do ano, dias da semana, quanto custa? Eu sempre mostro uma garrafinha para a criança e falo, quanto custa essa garrafa? Né? Ontem, aqui no consultório, quanto custa uma garrafa? Ela respondeu 2. Quanto custa uma caneta? Ela respondeu 5. Daí eu falei, tá indo bem, né? Quanto custa um celular? Ela respondeu 7. Eu falei, 7 o quê? 7 reais. E quanto custa esse computador? 8 reais. Uma criança que estava alfabetizada. Então, alguma coisa está de errado aí, né? Não tem como uma criança falar esse valor de coisas. Uma criança com 12 anos, tá? Então, sim, eu posso suspeitar de transtornos específicos das habilidades escolares. Para tratamento, o mais conhecido, o TDAH, basicamente é Ritalina, metilfenidato. Não tem remedinho mais fraco, não tem como começar outra coisa, vamos tentar um tricíclico. Não é. O tratamento de desatenção é com psicoestimulante. Terapia cognitivo-comportamental e esporte regular, o que habitualmente a gente não consegue, né? Então, tem as filas da psico, acaba que para TDAH não é o foco, então tem outros pacientes muito mais graves que necessitam de acompanhamento psicológico, então acaba não pegando esse paciente. Esporte regular, só tem esporte na escola, né? Então acaba que essas crianças eu preciso usar psicoestimulantes. Para os transtornos específicos das habilidades escolares, isso é muito difícil o tratamento, e eu acho que talvez esse seja o caso que eu mais sofra. Muitas vezes eu acabo colocando um psicoestimulante porque é uma criança que tem associação de transtornos, e isso é muito comum. Então, é muito comum eu ter uma criança com um cognitivo limítrofe, um TDAH misto e uma dislexia. Né? Então, é uma bomba para a escola essa criança, que tecnicamente teria potencial de aprendizagem, porque o QI dela me mostra isso, mas ela está diante de diversas limitações em que eu não tenho tratamento especializado. Né? Então, se você coloca um psicopedagogo e um fono especializado em dificuldade escolar, que a gente não tem ali pelo SUS, essa combinação de tratamento vai muito bem. Então, isso a gente pode ver em crianças de consultório particular, que as crianças conseguem ir. No nosso serviço, acaba não sendo possível pela falta de profissional mesmo, né? E, obviamente, as escolas têm que adaptar currículo. Tem escola que reprova 1000 vezes a criança e a família quer que reprove, e a gente vê um cognitivo que não adianta eu reprovar ela não vai conseguir. Por outro lado, tem criança com TDAH, por exemplo, que é passada de ano. Veja, se ela tem TDAH e ela começa um tratamento medicamentoso, vale a pena reprovar essa criança, porque eu estou começando a tratar ela agora, ela vai conseguir pegar muita informação que acabou ficando para trás. Então, a gente tem mesmo que tentar diagnosticar isso antes que fique anos na fila e ela perca a oportunidade de tratamento. Então, de repente, começar um tratamento já na unidade básica é uma opção, sim, para criança que parece ter condição clara de TDAH, por exemplo. Eu vou estar ajudando essa criança a melhorar o desempenho escolar de uma maneira muito fácil e rápida. Daí, em resumo, então, o que eu acho que é importante, a gente vê assim, a criança chegou na unidade, né? Ou chegou para alguém com dificuldade escolar. Primeira pergunta, visão tá boa, tá tudo bem. Dá essa investigada de nível cognitivo conversando com a criança 5 minutos. Né? Depois disso, encaminhar a escala para a escola, preencher, já solicitando um laudo escolar. Porque muitas crianças têm essa confusão de o que a escola está querendo. Né? Chega a família e não sabe relatar. Então, elas perdem mais alguns meses para ir lá, vir, ver tudo que a escola tem e depois voltam em consulta para tentar fechar o diagnóstico. Né? E daí, por fim, encaminhar para a neurologia. Então, eu acho que é uma conduta bem fácil que dá para ser feita para já chegar no consultório da neuro ou
no consultório da dificuldade escolar, se isso acontecer, que eu estou torcendo e lutando por isso, a gente ter alguém que faça só essa investigação e avaliação de crianças com dificuldade escolar. Já estaria com metade da investigação feita. Uso da Ritalina em tempo para verificar efeito. Olha, isso não tem, e depende de família para família que dá o feedback, né? O que acontece muitas vezes? A gente começa a medicação e é uma criança que está com um déficit escolar de 2 anos, né? Então, ela não vai mostrar melhora do desempenho escolar nos primeiros meses de uso, porque eu preciso resgatar tudo que ficou para trás dessa criança, né? Então, eu insisto na medicação pelo menos de 3 a 6 meses, tá? Mesmo, assim, tem uma carona de que é TDAH mesmo, eu espero uns 3 a 6 meses com estudo em casa, psicopedagogia, sala de apoio, né, para ver se eu resgato as matérias que ficaram para trás. E muitas crianças, elas próprias relatam, eu consigo prestar mais atenção, eu estou mais focado, então eu costumo deixar por um período de 3 a 6 meses, pelo menos, para dizer que daí não está funcionando. Mas tem família que relata que já na primeira semana consegue ver a resposta. Oi, doutora, eu vou me meter aqui, ninguém se manifestou. Meu nome é Ana Paula, eu estou aqui hoje na unidade da Malhada, mas já tive várias outras, né? Então, assim, a minha pergunta para a doutora seria assim, quais são, assim, os principais, assim, a clínica mais marcante no TOD da criança que vem no nosso consultório, porque muitas vezes aquela criança vai chegar assim no consultório com a mãe, com o pai, ele chega aquela criança um docinho de coco, né? Então, assim, a senhora pode me dar assim, uma palavrinha rápida sobre isso? Obrigada. Claro, posso dizer, inclusive eu acho que é uma aula importante da gente ver, porque, né, discutir em algum momento, porque está sendo bem frequente. Então, o ponto importante do TOD é que, diferente dos outros transtornos, ele pode estar presente em um ambiente só. Tá? Então, você acha que a mãe tá louca do que ela tá falando, ou, por exemplo, você acha que a escola tá louca do que ela tá falando, porque em casa a criança é um anjo, mas não, pode sim. Então, em apenas um ambiente e mais, apenas com uma pessoa isso pode acontecer. Quando a gente vai ver os níveis de gravidade do TOD, o leve em um ambiente, moderado em 2 ambientes e grave em 3 ou mais ambientes. Basicamente, eu falo que assim, a diferença de uma criança chata, uma criança que bate de frente, argumentativa, para um TOD, é que no TOD tem aquele tom de maldade. Então, tem a maldade, a criança muitas vezes pede desculpa só para a família parar de encher o saco. Ela não quer pedir desculpas, ela não tá nem aí se ela ofendeu alguém, se ela machucou alguém. Né? Ela faz na maldade e muitas vezes em tom vingativo. Então, o fulano fez isso para mim, vai lá e estica a perna para o outro cair, bem na vingança mesmo. Acho que isso é o que dá para diferenciar mais do que uma criança que só está batendo de frente. Né? Tá. Doutora, desculpa, mais uma perguntinha rapidinho, gente, prometo. O TOD, ele pode estar vinculado ao autismo ou não tem nada a ver, assim, mais ou menos? Pode e sim, é muito mais frequente os transtornos do neurodesenvolvimento virem associados. Do TOD e autismo eu não sei dizer número para você, mas o número que eu sempre gosto de dizer em consultório é do TDAH, do autismo com TDAH. Teve um trabalho nos Estados Unidos, 2021, que esse número, essa associação chegou até em 86%. Então, muitas vezes a gente põe a culpa no autismo, mas na verdade está associado com outro transtorno. Então, sim, é muito comum vir junto. Tá, obrigada, doutora. Muito obrigada. Nada. Quanto ao acompanhamento da adolescência e fase adulta, a manutenção da medicação sempre será necessária. Essa pergunta sempre vem no consultório, né? Então, eu brinco assim com as famílias. Se o teu filho quiser ser garçom não é um bom exemplo. Se o teu filho quiser ser juiz de futebol, talvez ele não precise usar Ritalina, certo? Agora, se o teu filho quiser ser juiz federal, ele precisa tomar Ritalina para sempre. Então, assim, é um transtorno do neurodesenvolvimento, ele não tem cura, mas depende do que você vai fazer ao longo da sua vida, né? Então, às vezes demanda medicação, sim, e daí acaba criando resistência a longo prazo à Ritalina, tem que partir para outros tipos de psicoestimulante, tipo anfetamina, então pode ser que sim, que precise usar por longos períodos na vida.
Uma criança que preenche critério para TDAH, mas também é suspeita de transtorno de humor. Sim, essa associação é muito frequente, né? Alguns estudos mostram que até 90% das crianças com TDAH vão ter ao longo da vida ansiedade ou depressão. É mais aconselhável tratar o TDAH primeiro ou já iniciar para as duas condições? Pelo contrário, dependendo do nível de ansiedade, primeiro tratar a ansiedade, porque os psicoestimulantes pioram muito esses sintomas, né? Teve um paciente aí em São José, bonitinho, chuchu, TDAH daqueles que responde super bem à medicação. Começamos a Ritalina, primeiro retorno, nossa, doutora, que maravilha, ele tá lendo, foi maravilhoso. Na segunda consulta, o menino praticamente comendo os dedos de tanta ansiedade, porque a gente não tinha associado o tratamento, né? Então, eu prefiro começar com o tratamento da ansiedade, que demora as medicações pelo menos 1 mês, 40 dias para fazer efeito, e logo depois começar o psicoestimulante, tá? Então, já tá essa associação de tratamentos. Obrigada, gente. Mais alguma pergunta? Carol. Oi. Obrigada. A gente vai fazer mais aulas. Meu Deus. Eu quero fazer uma pergunta. Carol, o que você... Mari, você pode me perguntar na porta ali, né? Posso, né? Deixa eu perguntar aí, porque vai ser a dúvida de outros. O que você está usando? Foi minha dúvida da sexta. Para aquelas crianças que têm muita efeito colateral, reclamam muito, tipo, da Ritalina, tem cefaleia, tudo, e não tem condições. O que a gente faz para comprar o outro? Isso é difícil, né? Porque tecnicamente não tem outra medicação para substituir, né? A Ritalina tem o Concerta, que é R$350, o Venvance, R$500. Eu mando fracionar a dose, tá? Então, corta metade do comprimido, ele é açucado, então dá para cortar metade. Não, mesmo assim ficou ruim, eu falo para a família dar um jeito de cortar para 1/4. A Ritalina pode ser cortada, os outros não podem, né? Mas a Ritalina pode. A Ritalina / metilfenidato, né? O genérico pode cortar na metade ou 1/4. Que daí e não fazer a pausa do final de semana nesses pacientes, porque você precisa criar como se fosse uma resistência, o corpo a acostumar com a medicação. Então, começa com 1/4, faz por 7 dias, depois sem parada, sem pausa, aumenta para metade do comprimido e depois progride para um comprimido inteiro. Obrigada. Nada. E, obviamente, em pacientes com contraindicação absoluta, que são os cardiopatas graves, a única opção de tratamento são os tricíclicos, sendo que a imipramina é o que tem o melhor resultado. Tem resultado bom? Não, é horrível, é péssimo, mas é a opção que a gente teria para pessoas que não podem usar psicoestimulante. Alguém levantou a mão? Dá para falar? Thalita havia levantado a mão? Não? Deixa eu ver se eu acho quem levantou a mão. Não. Eu acho que é isso. Só uma coisa, né? Se alguém quiser começar a Ritalina na unidade básica, pode começar, tá? Não precisa ter medo da medicação. Todo mundo tem medo porque é super controlado, né? Mas é super controlado pelo fato de poder ser usado como droga recreativa. Então, é por esse motivo. O que ele pode dar de efeitos colaterais de início de tratamento? Redução de apetite, muitas pessoas usam para perda de peso. Então, redução de apetite, náuseas e vômitos, cefaleia e coração acelerado. Coração acelerado não é indicação para retirada da medicação, só diminui a dose. E antigamente era obrigatório solicitar eletrocardio para todas as crianças que fossem começar o psicoestimulante. Atualmente não tem mais essa recomendação, porque a idade de início da medicação é a partir dos 5, 6, 7 anos,
E se a criança tivesse uma cardiopatia grave, a família com certeza já saberia sobre isso, né? Então, não tem indicação de ficar fazendo eletrocardio em todo mundo. Em quem que eu peço? Ela teve um episódio, parecia um desmaio, estava no sol, no barquinho, desmaiou. Tá, ele vai lá e pede um eletro só para dizer que tá tudo bem. Senão não precisa ficar fazendo não antes do início do remédio. Carol, então assim, depois se alguém mandar mais dúvidas, eu mando para você aqui no chat, pode mandar no grupo também. Lembrando então que a Carol está no nosso grupo do Teleregulação, pode mandar ali, às vezes é uma pergunta ali, às vezes responde a dúvida de várias outras pessoas no começo, né? Então, é legal também mandar ali. E a gente vai fazer novas aulas contigo, tá, Carol? Assim, não sei se esse ano a gente consegue ainda, mas, de repente, ali um específico de TOD, TDAH, eu acho que vai ser bem bacana para a gente continuar essa conversa. Tá bom? Muito obrigada mesmo pela disponibilidade. Imagina. Tchau, gente. Obrigada pela participação.